Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de GLPI, curso gratuito aqui do Arthur Schaeffer, curso básico de GLPI. Esse aqui é meu blog, para quem não conhece, aqui www.arturschaeffer.com.br. E vamos falar mais um pouquinho sobre os módulos de administração e configuração, né? A gente trabalhou aí na última aula a parte de configurações padrões do sistema também trabalhamos com notificações, já fizemos a instalação, a configuração da notificação por e-mail. Hoje nós vamos dar uma olhadinha na parte de administração. Eu gostaria de citar a parte de administração, que é onde a gente tem a parte geralmente de permissões do sistema e também outros comportamentos, mas aí são comportamentos funcionais do sistema e não comportamentos padrões. Vamos pensar que isso aqui seria a parte mais dinâmica do sistema. Então, dentro de usuários, obviamente, a gente tem o cadastro dos usuários e as permissões deles. Dentro de grupos, a gente cria os grupos onde os usuários fazem parte, que os grupos podem facilitar na hora de dar permissões. Dentro de entidades, tem um vídeo também sobre entidades, que a gente faz os cadastros dos clientes ou os cadastros de matriz, filial e assim por diante. Dentro de regras, a gente tem as regras de automatização do sistema. O que o sistema vai fazer caso algum critério seja encontrado dentro de algum chamado. Dentro de dicionários, a gente cria, vamos dizer assim, padrões de software. Imagina que vocês têm lá um software que tenha milhares de nomes diferentes, mas que fazem parte de um software só. Então vocês podem criar um dicionário que vai juntar todos aqueles nomes em um software só na hora de fazer a importação do computador. Dentro de perfis é uma coisa das mais importantes, é onde a gente tem as permissões dentro do GLPI. Então aqui dentro a gente tem vários perfis. Tem o admin, hotline, observers, read-only, self-service, super-admin, supervisor e technician. Eu não gosto de apagá-los, eu gosto de pegar o mesmo e, se eu tiver o plugin behaviors, eu consigo clonar. Mas eu não tenho, então eu gosto de fazer, como é que eu posso dizer? Eu gosto de fazer alterações nele. Aqui eu tenho behaviors, vamos ver se tem. Escalonamento, metabase, não tem. Form creator, file injection, carga de créditos, branding, não tem. Não tem. Mas vamos trabalhar um pouquinho dentro do perfil. Vamos pegar aqui, por exemplo, o superadmin. Eu gosto de não deixar isso aqui como o perfil de ninguém, tá? Esse aqui é sempre o usuário que vai fazer configurações do sistema. Geralmente o nosso usuário da outra ponta é o self-service. Qual é que é a diferença desse aqui para um usuário administrador, tá? Um usuário administrador vai ser o admin, o hotliner, esses caras aqui, eles são... Deixa eu até ver se eu consigo ver alguma outra coluna aqui. Interface do perfil, ó. Isso aqui é importante a gente olhar. Interface do perfil. Beleza? Fecha aqui. Ó, a interface do perfil é o que muda geralmente a cara de um para o outro. Interface simplificada, até eu vou acessar aqui com outro usuário, eu vou criar um usuário novo aqui. Enquanto carrega aqui, não esquece de dar o joinha no vídeo aqui embaixo. E se gostou do meu conteúdo que eu tenho aqui no YouTube também, se você quiser dar uma olhadinha, tem mais vídeos, tá? Quiser seguir o YouTube também, fica à vontade. Vou clicar aqui, ó, teste, user test, tá? Vou botar uma senha, beleza. Self-service, ó. Aqui eu coloco qual é que é o perfil. Como aqui dentro dos perfis o self-service é o padrão, ele pré-preenche com o self-service, perfeito? O recursivo, a gente viu ou verá em entidades, se a gente quer que ele consiga ver tudo abaixo da entidade em que ele está, tá? Eu vou botar ele aqui como adicionar sem recursivo, tudo certo? E agora eu vou acessar o... Vamos pegar o link aqui, porque eu não me lembro de cabeça.
user test, senha. Aqui, ó, essa é a cara da interface simplificada. Inclusive, para criar o chamado, geralmente ele é mais limpo. Agora, a interface padrão, qualquer usuário com uma interface padrão, por exemplo, o admin é interface padrão, se eu criar o chamado aqui, ele já vai me trazer uma tela mais cheia, percebam? Ela é bem mais cheia, ela tem bem mais opções. E a mesma coisa os módulos, alguns módulos eles não são nem liberados na função self-service. Por exemplo, se eu vier aqui no perfil self-service e tentar liberar algum dos módulos de administração, eu nem consigo, ó, que tem assistência. Deixa eu pegar aqui um outro perfil, tipo admin. Ó, veja quantas abas eu tenho aqui, veja quantas abas eu tenho aqui. Então isso aqui é muito importante. O interface padrão é a interface para administração do sistema, que habilita funções de administração. Embora eu ainda precise dar cada uma das permissões, mesmo eu selecionando aqui a interface padrão, eu preciso ainda dar as permissões dentro de cada um, tá? Então isso aqui é bem importante olhar com calma. Tem uma coisa que o pessoal pede muito, que é como fazer o técnico ver os chamados que são só para o seu grupo. Então basicamente é aqui dentro de assistência, porque o que acontece? Se vocês olharem aqui dentro do perfil, ele tem os módulos exatamente iguais aos que estão aqui em cima, com algumas alterações, como usuários, por exemplo, que ele não está dentro da administração, mas a configuração de usuários de fato é dentro da administração. Então tudo que vocês veem aqui em cima de módulo, vocês quiserem liberar, é exatamente a mesma ordem que a gente tem aqui nas abinhas. Por exemplo, se eu quiser fazer a liberação que eu falei do técnico verificar apenas os chamados que estão atribuídos a ele ou ao grupo, eu vou vir aqui em assistência. E eu vou habilitar o ver chamados do grupo, mas eu vou desabilitar o ver todos os chamados. Então, se não tiver o chamado habilitado para o grupo dele ou para ele mesmo, ele não vai enxergar o chamado. Então, é exatamente aqui que eu faço essa configuração. Arthur, eu quero bloquear o acesso à base de conhecimento. Onde é que é a base de conhecimento? Ferramentas, base de conhecimento. Então, eu vou vir aqui em ferramentas, vou até a base de conhecimento e vou desabilitar o acesso à base de conhecimento a esse usuário. Então, basicamente, é aqui que a gente faz todas essas configurações, beleza? E, inclusive, a gente pode, por exemplo, configurar para a pessoa só poder verificar e não poder alterar. Posso fazer só para alterar? Não, isso não posso. Poder pode, mas não faz muito sentido, porque se ele pode alterar, ele pode visualizar, né? Então, basicamente, é aqui dentro de perfis que a gente vai mexer nas permissões. Eu não gosto de excluir perfis e nem alterar os perfis padrões. Eu mexi aqui, mas eu não salvei. Eu gosto muito de criar novos perfis. Então, o que eu faço? Eu vou criar um perfil novo aqui para algum tipo de cliente ou para algum tipo de usuário. E aí eu vou escolher primeiro se é um perfil padrão ou não. Eu não marco isso aqui. Perfil padrão é, de novo, lembrando, é aquele que ele pré-configura como perfil quando a gente faz o cadastro do usuário. Formulário de criação de chamado no login. Isso aqui, se vocês quiserem que quando o usuário abrir o sistema, ele já abre o formulário de abertura de chamado e não essa tela aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Se vocês marcarem ali como sim, não vai abrir essa tela aqui e vai abrir essa tela aqui logo que a pessoa entrar, beleza? E aí eu vou dar um adicionar aqui, eu vou escolher então de fato se eu quero interface padrão, lembrando que a interface padrão libera módulos de administração, a interface simplificada não libera. E eu vou dar um adicionar. Ele vai vir limpo. E aí eu vou ter que fazer as liberações que eu quero. Perfeito? Eu gosto de fazer dessa forma porque eu sei exatamente o que eu estou liberando para esse perfil novo. Ok? E por que eu não apago os antigos? Os que vieram padrão? Simplesmente porque se eu alterar os padrões, eu posso mexer num comportamento do sistema que eu não gostaria de mexer. Após criado o perfil, então ó, a gente tem lá o perfil, que é onde a gente faz configurações de permissão padrão, ou seja, todo usuário que receber esse perfil vai ter o mesmo padrão de liberações. Agora, eu posso vir aqui no usuário e dizer que o usuário user test, agora ele vai ser técnico. Deixa eu sair e entrar de novo para pegar
parâmetro novo. Eu vou vir aqui de novo em administração usuários e vou dizer que o usuário user test vai mudar o seu parâmetro de permissões. Simplesmente vindo aqui, agora ele vai usar o sem nome, adicionar, e eu vou vir aqui em central de serviço self-service e excluir. Então agora, quando o user test entrar, provavelmente ele não vai ter acesso a nada porque o sem nome não tem parâmetros de configuração de permissão. Mas a partir desse momento ele segue essa permissão. Arthur, eu posso ter mais de um perfil para o mesmo usuário? Sim. Digamos que na central de serviços, deixa eu apagar esse aqui. Digamos que na central de serviços o usuário vai ter acesso ao self-service. Mas no cliente ABC, por exemplo, eu vou ter acesso de técnico, por exemplo. Digamos que a central de serviços ele é apenas um usuário comum que abre chamadas, e aqui no cliente ABC ele é o técnico da empresa. Basicamente é assim que a gente faz. E como é que funciona isso lá na outra ponta? Simples. Vamos sair e entrar de novo. De novo, tem que sair e entrar para mexer. Aqui no cantinho superior a gente tem os parâmetros. Aqui a gente pode navegar entre entidades que a gente tem a permissão, tá? E aqui a gente vai navegar entre os perfis. Então, o perfil Technician, ele provavelmente vai mudar ali, ó, mudou a entidade. Agora eu estou no cliente ABC e agora eu sou técnico. Agora, se eu voltar para o self-service, eu volto a ser self-service, sem acessos. Então isso aqui é legal, quando tem algum usuário que tem que ter mais, ou até para vocês, quando vocês querem fazer um teste, eu gosto muito de fazer isso. O meu próprio usuário, eu vou lá e coloco a autorização de self-service para ver como que ficou o sistema. Eu consigo ver isso aí também. Falando disso, a gente basicamente entendeu como que funciona a parte de permissionamento dentro do sistema. A gente já aprendeu como é que funciona a entidade, já aprendeu como é que funciona a configuração dele, a gente já aprendeu como é que funciona a parte de permissões do sistema, e aqui dentro de administrações a gente também consegue fazer alguns tipos de análises de fila de notificação, que é para ver se os e-mails estão sendo gerados, e a parte de logs e manutenção. Manutenção eu não gosto muito de usar porque ele é só uma ferramenta de backup que não funciona, tá? Basicamente é um troço que não deveria nem estar aqui. Tem até uma informação aqui de que a gente não deve usar isso aqui. Então, para o backup, a gente tem que criar um script justamente para fazer dump do banco e cópia da pasta. Dentro de logs, a gente consegue verificar os logs. Então, aqui a gente vê todos os logs gerados. Como a gente mudou lá o configurar geral sistema para crítico, ele vai diminuir esses logs aqui, tá? Esses logs que a gente vê aqui. Dito isso, aprendemos o basicão para administrar o sistema. Até a próxima. E não esquece, segue o canal, curte o vídeo e compartilha com alguém que vocês entendam que essas aulas possam ser importantes. Valeu, até a próxima.